A visita. O telefone tocou. Isis atendeu. Alô? É Isis? Sim. Aqui é Lúcia. Como vai? Lúcia, que prazer. O que a levou a chamar-me tão cedo? Uma feliz notícia. Adivinhe. O Mano chegará na próxima semana. Já? Não é para menos. 6 meses de ausência? Vou à sua casa hoje. Preciso muito conversar com você. Venha mesmo, Lúcia. Estou com saudades. Às 4 horas está bem? Combinado. Despediram-se. Contente, ela cantarolou uma velha canção paraguaia. O marido entrou na sala, intrigado. Qual o motivo de tanta alegria? Nada, apenas um aviso de Lúcia. Qual? Que me chegará. Percebeu seu entusiasmo e, sem comentários, absorveu-se na leitura do jornal, enquanto tomava seu café matinal. Vestiu o paletó e se despediu, dizendo-lhe: Voltarei somente à noite. Não virá nem para o jantar? Não, disse lacônico, encaminhando-se para a porta apressado. Notou o marido um pouco pálido, o aspecto cansado. Acompanhou-o até o carro e um estranho calafrio percorreu-lhe a espinha dorsal. O que está acontecendo? A frieza de Enon não me magoa mais, mas me faz sentir tão só, estranhamente só. É como se ele estivesse ausente. Ela e o companheiro não se casavam em espírito e nem na matéria. Sonhadora, percorreu o aposento, procurando a luz solar. Alegrava-se só em pensar que iria rever Kemi. Aqueles meses pareciam uma eternidade. Os laços invisíveis que a prendiam a ele eram mais fortes que o seu relacionamento conjugal. Talvez aí estivesse a razão, pois o mais importante permanecia oculto aos olhos e não havia como mudar. Lúcia chegou, trazia no olhar uma felicidade enorme. Isis, disse segurando-lhe as mãos, imagine que surpresa lhe trago. Você me disse ontem, esqueceu-se? Não, não se trata de Kemi. O que então? Adivinhe? Nem posso imaginar. Estou grávida. Ah, que maravilha! Deus a abençoe, Lúcia. Estou muito feliz. Mas quando eu soube? Nesta manhã mesmo, meu exame deu positivo. E Carlos, como recebeu a notícia? Felicíssimo, nem acredita. Imagino. Agora precisamos cuidar do enxovalzinho. Teremos muito tempo. Falemos de Kemi. É mesmo? Quando ele chegará? Não me disse o dia certo, mas está perto. Ele virá para ficar? Penso que não, Isis. Ele deverá continuar seu trabalho na Alemanha. Acredito, parece um sonho. Estou morrendo de saudades dele. Eu também, confirmou Isis. Lúcia jamais poderia imaginar o amor refreado que palpitava no coração da amiga. Ficaram conversando por muito tempo entre chás e guloseimas e depois se despediram afetuosamente. As notícias da amiga renovaram sua alma, deixando-a muito feliz. Beatriz acompanhara alguns trechos da conversa, enquanto lhe servia o chá. Observando a transformação da patroa, não se conteve. Faz tempo que não a vejo assim. Assim como Beatriz. Tão feliz, é mesmo? A mocinha aproveitou para lhe expor seu problema. Dona Isis, tem que sair mais cedo. Mamãe está meio adoentada. Se me permitir, eu já vou. Claro, Beatriz. Inclusive tenho uma cesta de alimentos para ela. Espere, vou buscar. Obrigada, Deus lhe pague. Notando sua dificuldade com o peso, prontificou-se em acompanhá-la, ao que a jovem respondeu: Não precisa, Dona Isis, posso levá-la sozinha. Vou com você, e não demorará. E Gisele? Encontra-se em casa de uma colega. Feliz, queria repartir sua alegria com todos. Deixou um recado escrito para Enon, dizendo-lhe que buscasse Gisele em casa do colega. O infortúnio oculto. As duas tomaram o ônibus. Beatriz morava com sua mãe e 2 irmãos.
O bairro distante demonstrava, na singeleza das casas, a pobreza ali aglomerada. Isis, acostumada às peregrinações do centro espírita, não se espantava com aquele submundo. Ao descerem do ônibus, andaram ainda 2 quadras para chegarem à casa da menina. Há tanta desigualdade nesse mundo, disse Beatriz em tom meio revoltado. As diferenças, Beatriz, não me assustam, sabe? O que me assusta é a impossibilidade de se fazer algo para melhorar as coisas. A senhora acha que está certo? Tanta diferença? Certo não está, mas o Espiritismo explica muito bem essas diferenças, através da lei de causa e efeito. Até as injustiças que acontecem? Mesmo as injustiças que acontecem no mundo, Beatriz, são permitidas por Deus. Como Deus permite que isso aconteça? Beatriz, Deus criou a justiça e a bondade. Os homens criaram a injustiça, entende? Mas foi Deus que criou o homem, interrogou a mocinha interessada. Claro, ele criou o ser humano simples e ignorante, e esse construiu o mal. A maldade é um estado passageiro das criaturas. Quando a maldade vai ter fim, então? Quando ela desaparecer do coração das pessoas. Não sei como a senhora consegue entender tudo isso e ser boa ao mesmo tempo. Você se engana, não sou entendida e nem bondosa, apenas esforçada, disse Isis sorrindo para a moça. E modesta, arrematou Beatriz, balançando a cabeça. Estavam chegando. Isis acreditava sinceramente na transformação do mundo através da mudança dos sentimentos das criaturas. Convicta de sua fé operosa, em tudo via a ação sábia de Deus, que rege os destinos da humanidade. A miséria não a chocava, mas a alertava quanto à responsabilidade de esclarecer e auxiliar seu semelhante. Dona Isis, a senhora está tão radiante hoje que mamãe vai melhorar quando vê-la. Tenho certeza que sua visita lhe fará muito bem. Isto é o amor, Beatriz. O amor dá-nos forças para viver e fazer os outros felizes. É mesmo, Dona Isis. Sem amor ninguém vive, falou a jovem sem compreender aquela espécie de amor de que lhe falava a patroa. Ao adentrar no lar humilde, encontrou Dona Genoveva estendida no catre. A mulher necessitava de muitos cuidados, pois Beatriz, ausente o dia todo, a deixava em companhia de irmãos pequeninos e à mercê dos vizinhos amigos. Sua visita era muito oportuna. Auxiliou Beatriz a guardar os mantimentos, depois foi confortar aquela senhora, envelhecida prematuramente. Dona Genoveva sentiu-se muito honrada com sua visita. Sabia o quanto ela era bondosa para a filha que constituía o arrimo de seu pobre lar. Os irmãos de Beatriz, 2 meninos, brincavam do lado de fora com a gurizada. Ao verem a irmã, correram para casa. Joãozinho, você não varreu a casa hoje. Esse menino só pensa em brincar. Tal qual uma mãezinha foi aconselhar os 2 irmãos pequenos que, criados soltos com a garotada, não tinham muita responsabilidade e deixavam a mãe muitas vezes preocupada e sozinha. Obrigada, dona Isis, não precisava se preocupar. Logo a senhora, tão bem cuidada, estar em nosso bairro, o que não irá dizer o seu esposo quando souber? Não se preocupe, dona Genoveva. Há muito precisava vir, estou em falta, desde a minha viagem para a fazenda e hoje finalmente tive essa oportunidade, mas como está se sentindo? Ah, minha filha, as dores nas costas não cessam e à noite mal consigo dormir devido à tosse. Está tomando algum medicamento? Perguntou-lhe, observando seu estado grave e procurando algum remédio. Este xarope apenas, respondeu-lhe, indicando um vidro sobre a cadeira. Ah, mas não é o suficiente. A senhora está precisando mesmo de cuidados médicos. E voltando-se para Beatriz com ar preocupado, por que não me disse, Beatriz, que sua mãe estava tão mal assim? Eu não queria incomodá-la, dona Isis. E depois, como fazer para levar a mamãe ao médico?
Iremos hoje mesmo. Ela tem febre. Pode ser um princípio de pneumonia. Vamos alugar um táxi e levá-lo ao hospital imediatamente. Isso jamais voltaria ao lar, sem antes confortar aquela doente. Beatriz saiu com o irmão em busca de um táxi, e o outro irmãozinho, Manuel, foi chamar a vizinha do lado. Ela é uma boa filha, mas muito jovem e inexperiente. Tenho tanto medo de partir e deixar meus filhos, coitadinhos. Dona Genoveva se pôs a soluçar. Isso não vai acontecer. A senhora vai recuperar a saúde. Confie em Jesus. Ele haverá de nos auxiliar. Acalme-se. Foi ele que a trouxe aqui hoje, dona Isis. Deus a abençoe e a faça muito feliz. É nossa mera obrigação sermos úteis, dona Genoveva. Deus nos dá condições para sermos seu instrumento, senão a vida fica sem sentido. Jesus e seus apóstolos deram-nos esse exemplo. Estava entardecendo quando o táxi chegou. Rapidamente, a vizinha do lado foi avisada e recomendada para cuidar dos dois meninos que ficaram sozinhos. A vizinha tranquilizou-as. Poderiam ir para o hospital sossegadas. Joãozinho e Manuel seriam bem cuidados. Saíram rumo ao hospital mais próximo. Isis assumiria as despesas. O caso grave foi detectado logo pelo médico. Tratava-se de uma pneumonia. Após o internamento de Dona Genoveva, Isis telefonou para casa e pediu a Enon que a buscasse. O marido, contrariado com o desprendimento da esposa, mas sabendo da gravidade do caso, nada reclamou e deixou passar o fato sem molestá-la, embora achasse que ela havia se excedido. O sonho de Isis. Isis estava satisfeita pelo serviço prestado. Ao deitar-se, orou pela saúde da mãe de Beatriz, depois adormeceu profundamente. Sua alma leve e diáfana desprendeu-se parcialmente do corpo e buscou o espírito de Queme. Em forma de sonho, ambos se encontraram no éter infinito, consolando-se mutuamente e diminuindo a saudade. Estavam num jardim repleto de flores azuis, como jamais havia visto em toda a sua vida. Ali tiveram uma longa conversa e relembraram a sua vida em Marrocos, revivendo aquele tempo distante no arquivo da saudade. A sensação de felicidade foi cortada pelos soluços. Quando o viu demandando lugares longínquos, Isis se viu no vazio e na solidão de sua vida. Mas em seu sonho ele retornara, prometendo-lhe nunca mais abandoná-la. Permaneceriam sempre juntos, não obstante todos os obstáculos que o destino lhes preparasse. Isis embalou-se nessa promessa, e em sonho adormeceu nos braços de seu amado, num amplexo de suprema felicidade. No dia seguinte, acordou sobressaltada, mas feliz. Demorou a se dar conta do atual ambiente. Era um sonho. E quem diz que os sonhos não são a realidade? Não duvidava que estiveram juntos, mas a recordação da vida em Marrocos tumultuava sua mente. Beatriz acompanhava a mãe ao hospital, enquanto Isis se ocupava com as tarefas do lar. E não deveria viajar, e Gisiel iria para a escola. Ligou ao hospital para saber notícias de Dona Genoveva. Beatriz informou-lhe que a mãe estava melhor e sem febre, mas continuava sob observação médica. Preocupada com a patroa, disse-lhe: "Pretendo deixar mamãe com as enfermeiras e retornarei ao trabalho." "Não, não, Beatriz. Espere que sua mãe melhore. Depois nós trataremos disto." "Como fará, dona Isis? A senhora precisa ir ao colégio." "A passadeira vai ajudar-me e eu tenho algumas folgas para desfrutar. Não se preocupe, tenho uma colega para me substituir." Desligou o telefone. E Enon, contrariado com a importância que ela dava ao caso da empregada, saiu nervoso sem dizer quando voltava. Acostumada com seu modo temperamental, pensou: seria tão bom se houvesse mais complacência entre as pessoas. O mundo estaria certamente menos infeliz. Pobres criaturas que desconhecem seu futuro.
Em seguida, teceu uma prece para o companheiro nervoso e agitado. Antigamente, essa atitude de não a faria chorar, mas hoje era diferente. Ela se habituara a seu mau humor e recorria sempre à oração. Com esse hábito, percebia que tudo acalmava. A vida é uma bênção divina, pensava, e é preciso aproveitá-la com as boas ações. O estranho sonho voltou à sua mente. Seria uma reminiscência da antepenúltima reencarnação em Marrocos? A sensação de ter estado com Kemi durante a noite deixou-a agitada. Lembrou-se de um poema de Shakespeare. Impedimentos não admito para a união de corações sinceros. Se na terra existiam tantos impedimentos, em espírito ela conservava a liberdade plena. Cheia de energia, foi colocar em ordem a sua moradia, cantando e feliz. A intervenção espiritual. Mais tarde, Isis convidou Amélia para visitarem Dona Genoveva. A mediunidade é algo tão maravilhoso que muitas criaturas, desconhecendo sua utilidade, desmerecem-na. Os que a louvam, dela extraem os melhores frutos. Elas adentraram no hospital, levando um vidro limpo de água filtrada e o Evangelho segundo o Espiritismo. No quarto, ali fechadas, as 4 mulheres se preparavam para transmitirem um passe na doente. Oravam fervorosamente. Amélia colocou sua destra sobre a cabeça da enferma, enquanto Isis a acompanhava silenciosamente, orando. Foi então que percebeu as tonalidades violetas que saíam das paredes e inundavam o quarto. Ao lado direito da doente, ela sentiu a presença de uma entidade espiritual que emitia raios ultravioletas e penetravam a parte afetada da doente, expelindo os fluidos impuros ali acumulados. Ao terminarem o passe magnético, tudo cessou, a visão desapareceu. Aquele fenômeno lhe deu grande contentamento. Dona Genoveva animou-se sob aquele influxo e refeita virou-se para Amélia. Tive a sensação plena de que alguém mais estava aqui. Percebi vagamente uma presença. A senhora vai ficar boa, se Deus quiser. Isis, desejando confirmar sua vidência, perguntou a Dona Genoveva: quem a senhora viu? Um vulto luminoso que transmitia a paz. As conjecturas foram interrompidas com a entrada da enfermeira e do médico. Esse observou a doente e admirou-se com a súbita melhora, pois o quadro anterior expressava uma enfermidade em franca evolução. Era espantoso. Dona Genoveva apresentava grandes melhoras. As cores dos lábios e do rosto haviam voltado. Aquilo era muito bom. Os medicamentos haviam sido benéficos e ela poderia receber alta em 2 dias, se o estado geral não sofresse mais modificações. Beatriz, que passara a noite com a mãezinha, vendo-a febril e angustiada, mais que ninguém percebera a influência benéfica do passe na mudança do quadro clínico. Certa de que, apesar da eficácia dos medicamentos, o passe contribuíra muito além para o restabelecimento de sua mãe. Simples e agradecida, Beatriz não se conteve. Realmente, doutor, ontem mamãe estava muito mal, mas elas chegaram, apontou Isis e Amélia. Deram-lhe um passe e, como o senhor mesmo comprovou, ela melhorou demais. O médico olhou surpreso. Ela inocentemente continuou: não estou desfazendo de sua medicina, mas quero que saiba o quanto é importante um passe para o enfermo. Hoje pude realmente comprovar isto. O médico calou-se, sem compreender o que houvera. Garantiu que a medicação estava correta. Diante do olhar puro da jovem, nada mais disse e receitou nova medicação. Quando ele saiu, Beatriz reclamou: viu, dona Isis? Os médicos não acreditam mesmo no poder do passe dos espíritas. Não pense assim, Beatriz.
Disse sorrindo: os médicos só acreditam em sua ciência, mas um dia eles haverão de aliar os seus conhecimentos científicos aos da medicina espiritual, e os tratamentos serão modificados. Mesmo descrendo, Deus, que é o amor infinito, não os deixa desamparados. Ele os inspira através de seus guias. Sem que o saibam, os médicos são protegidos quando exercem sua medicina com dignidade. Tudo voltou ao normal e, depois de uma semana, Dona Genoveva saiu do hospital. Isis acompanhou o caso até o final, a despeito do marido. E não era mau, mas a sua generosidade ainda não ia à dedicação. Sua irritação era visível. A suspeita de uma traição. Obrigada pelas circunstâncias a permanecer em casa o dia inteiro, tinha oportunidade para colocar em ordem sua moradia, que ficava sob controle de Beatriz. Como as ligações telefônicas do marido que a mocinha anotava e eram para ele repassadas, sem ela se dar conta. Justo naquela semana, receberam um telefonema comprometedor de uma mulher que, julgando conversar com a empregada, dizia autoritária e estridente: você diz a Enon que eu o espero, sem demora, no horário combinado. Eu vou anotar, espere. O horário era às 3 horas da tarde e o endereço ele sabe muito bem. Com quem estou falando? Perguntou Isis sem compreender. Lenita, disse desligando o telefone, abruptamente, deixando-a intrigada. A mulher, certa de que houvera falado com a empregada, não se preocupou, mas Isis ficou intrigada. Quem será essa pessoa, Lenita? Registrou o recado junto às anotações costumeiras. Aquele telefonema fugia a seu controle. Procurou esquecer o caso, mas a voz metálica era impossível. Disfarçadamente, observou a reação do esposo ao ler os bilhetes. Nervoso, embolou o papel e o atirou ao lixo. Olhou para os lados, viu Isis distraída cuidando do armário e pensou: esse caso está se complicando demais. Leu todos os recados? Perguntou-lhe, afetando indiferença. Ah, sim, coisa sem importância. Infelizmente tenho que sair outra vez. E não mudara muito seu modo de ser. Havia algo duvidoso no ar. Isis não queria julgá-lo erroneamente, mas decidiu segui-lo, um tanto constrangida com sua atitude mesquinha. Pegou um táxi, era seu lar que estava em jogo. Algo lhe dizia que ele ia ao encontro da mulher. O táxi seguiu o automóvel que se distanciou do centro da cidade e alcançou um conjunto de casas, num bairro de classe média. Isis pediu ao motorista que diminuísse a marcha. O carro de Enon desapareceu pelo portão que foi imediatamente fechado. Um muro alto cobria a fachada da casa. Ela não viu mais nada e anotou o endereço. Voltou à casa pensativa. Ali certamente estava a resposta das atitudes estranhas do marido em relação à família e às respectivas mudanças de humor. Seu coração batia acelerado. Tentou se acalmar. Numa atitude bem feminina, começou a examinar os objetos pessoais do esposo, procurando uma resposta. Até então, ela nada suspeitara. Culpava-se por seus devaneios. Dava-se conta do quanto vivia alheia. Entre os objetos de Enon, encontraram um bilhete amarelado no bolso interno de um antigo paletó que dizia o seguinte: guarde esse como recordação do nosso primeiro encontro e de nosso amor. Sua Lenita. Era um papel azul. Trazia no verso o nome de um restaurante à beira-mar, com a data outubro de 1974. 6 anos atrás. Era comprometedor. Isis não sabia o que pensar e voltou o papel ao mesmo lugar. Sua cabeça parecia estourar. Estaria sendo traída desde aquela época? Aquilo justificava sua apatia conjugal, o relacionamento enfraquecido, gélido, dois estranhos sobre o mesmo teto. Havia outra, só podia ser. Como abordar assunto tão delicado com ele?
Gisele estava para voltar do colégio. Não queria que ele percebesse sua aflição. Em mãos o endereço que, com certeza, era o dela e a época do primeiro encontro, gostaria de estar enganada. Consultou a lista e no catálogo o nome Lenita de Menezes Castanhola confirmava o endereço. Era inacreditável. Aquilo perturbava sua vida. Olhou ao redor, tudo estava normal. Os móveis, suas coisas, seu ambiente, a sala de visitas, a biblioteca, a sala de jantar, o seu jardim. Mas sua cabeça parecia que ia estourar. Não sabia como reagir perante aquela dúvida. Era uma incógnita. Tinha por dever ocultar de Gesiel e preservar a imagem do pai, que ele adorava. Sentou-se no sofá, mergulhou a cabeça entre as mãos. Os dedos comprimiram-lhe o cérebro. Ficou assim, pensativa, revendo sua vida, antes e depois de 1974. Lembrou-se do vazio que sentia. E não, um esposo sempre ausente. Na verdade, seus espíritos não se casavam, suspirou fundo. 2 lágrimas quentes e grossas caíram nas faces. Sentiu o gosto salgado de uma delas. Chorava por algo que nem mesmo ela sabia, se era desilusão, dor ou ciúmes. Que me veio em seu pensamento agora, tão forte que ela estremeceu toda. Então Isis chorou de soluçar, como há muito não acontecia. Lágrimas que romperam lavando sua alma nas torrentes obscuras de seu próprio eu. Ela e Enon, 2 destinos desencontrados. A lei os submetera ao mesmo lar. Ela era a base sólida que agora balançava. Tudo desmoronava, naquele momento em que deveria ser firme como uma rocha. A vida lhe outorgara tudo, mas aquele tudo correspondia ao nada. O que mais queria mesmo era o amor de Kemi. Esta sim era a sua desdita, a sua ilusão e a sua verdade. O regresso de Kemi. Naquele exato momento, alguém se preparava para visitar seu país. Kemi organizava sua bagagem com várias lembranças daquele mundo diferente. Chegara à conclusão de que sua vida, de agora em diante, seria de um andarilho, pois pretendia fugir daquele amor. Enon era a barreira mais forte que se antepunha entre eles. Sonhava encontrar a certeza plena de que seu amor também era correspondido. Se a recíproca fosse verdadeira, tudo mudaria. Não suportava mais, haveria de lutar até o fim. Exigir dela uma separação? Pensava. Mas Enon surgia como uma montanha. Não era apenas ele. Sua formação moral também entrava em jogo. Não o permitiria, jamais. Teria ele forças para renunciar? Não tinha dúvidas, a distância só fizera aumentar seus sonhos impossíveis. Estava perdido num labirinto. Observou o tapete persa embalado cuidadosamente. Era o presente que entregaria a ela, como lembrança daquela estranha feira que o perturbara. Sem compreender bem a razão, aquele tapete o magnetizava, como se ali, em seus desenhos exóticos, guardasse um mundo mágico, tecido linha a linha, ponto a ponto, o seu próprio destino. Kimi viajaria naquela tarde. Sua missão naquele país estava parcialmente cumprida. Retornaria uma semana depois para concluir o trabalho. Estava feliz e disposto.